Ok, vamos lá. Então, só lembrando para os que se perderam e não foram encontrados ainda. Da semana passada para cá, eu passei duas atividades que estavam lá naquele vídeo. A primeira é as bandeiras, que a gente já fez em sala. Para você que não fez ou não terminou, tinham aqui as bandeiras, por exemplo, a gente tinha a diagonal, contra diagonal, os quadrantes. E aí tinha os dois desafios que foi para o pessoal que já tinha feito quase tudo. Então a gente tem um quadrante, esse aqui o X, e esse aqui que é mais difícil, né? O X não quadrado. Esse aqui eu não vou responder, vou deixar vocês quebrarem a cabeça. Mas é desafio, não é obrigatório não, tá? Então a primeira coisa para quem não fez é fazer esses daqui, pelo menos até a primeira parte, né? Que seria a diagonal. Oi. Eu mandei no link, vou botar no Telegram e vou botar no Don'tpad. Ó, tá lá no geral. Tá lá. É no mesmo local que tinha aqueles 12 exercícios, lembra? No mesmo campo. Ó. Isso aqui são aqueles 12 links, aquelas 12 primeiras atividades. No mesmo canto que elas estão. Esse aqui é o nosso repositório de atividades. As atividades, os projetos que a gente for passando, eles vão vir para cá. Então a gente começou com bandeiras, quadradinhos, que eu coloquei aqui, quadradinhos, é aquela máquina de escrever, que é igual ao vídeo que eu passei na semana passada, na sexta-feira. Então pronto, a gente tem a máquina de escrever e depois a gente tem o mosaico, que é a máquina de escrever com as cores que vão lentamente mudando de um ponto para o outro. Então, tem aquele vídeo onde você vai ter as 3 variáveis RGB e você vai fazendo com que elas alterem de pouquinho em pouquinho para gerar esse efeito de progressão, né? A gente tem que a cor ela vai progredindo, ela não vai magicamente de um valor para outro valor. E aí cria esse efeito bonitinho, efeito mosaico. Tá pronto, então eram esses. Os quadradinhos. Ah, quadradinhos é a máquina de escrever. Máquina de escrever e o mosaico. E aí daqui a pouco a gente vai fazer... Eu vou fazer com vocês daqui a pouco o DVD, tá? Então eu vou primeiro ver o que vocês estão fazendo. E aí daqui a pouco a gente vai evoluir para o DVD. Don'tpad. Don'tpad.com/, qual de vocês? Goiaba. Baleia. Foi para Goiaba hoje. Então, o link está no don'tpad.com/Goiaba. Vou pausar aqui a gravação. Vamos juntinhos. Então, eu vou fazer aqui uma revisão de alguns conceitos. Fazer aqui uma revisão de alguns conceitos. E vou construir, utilizando tudo que a gente utilizou, uma simulação do DVD. Então, eu acho que isso vai levar uma meia hora, uns 40 minutos, porque a gente vai devagarinho. Então, cola comigo e vamos lá, tá? O que é que eu peço? Peço encarecidamente que se sua mente devagar, você volte. Se quando você voltar, você estiver perdido, você grite por socorro, tá? Tudo bem. Então, vamos lá. Número 1. Pessoal, para algumas pessoas se localizar no cartesiano ou no nosso plano de desenho,
é especialmente complicado. Então, de novo, a gente vai rever o conceito. A gente tem uma largura, e propositalmente eu vou colocar a nossa largura diferente da profundidade. Tá? Então, aqui a largura é 600, profundidade 400. Deixa eu botar menorzinho para caber na... Então, tá aqui. 600 por 400. Vamos ver, o que é que isso aqui significa? E quando eu ando para a direita, a gente diz que está andando no X. O X é a direita. Então, o meu X aumenta conforme eu ando para lá. Se a minha tela é 600, o X aqui deve ser mais ou menos 100, 200, 300. E aqui eu estou no meio da tela. O X deve ser 400, 500, 600. Então, o X está andando para a direita. Então, para a direita é o X. E para baixo é o Y. Então, quando vocês pensam em Y, vocês pensam o quanto que ele andou para baixo. A gente usa aqui o termo profundidade, para lembrar o tempo todo que ele aumenta conforme ele vai descendo. Então, você está no... acabou no poço. Não, mas você está debaixo d'água e... Tudo bem. Então, vamos imaginar, dado o que eu falei, quem é esse ponto bem aqui? Eu tenho tempo céu aí não, não. Quem é esse ponto bem aqui? Vê se vocês acertam. Chutem aí. Lembra, a minha tela é 600 por 600 por 400. Então, quem é esse ponto bem aqui? 500. 300, 400, 500, na verdade, então isso aqui seria o 500. E 100? Metade aqui vai ser 200. Metade aqui vai ser 100. 80. Ou seja, eu andei para a direita 500 pixels. Por que 500? Porque você sabe que a tela é 600. Então você vai fazer um jogo de proporção. Esse tamanho, ele não faz sentido, ele não é absoluto. Por quê? Porque se eu não uso, a tela aumenta. Tudo bem? Então é sempre proporcional ao todo. Se o todo, se a largura fosse 100, isso aqui não seria 500. Se a largura fosse 100, isso aqui seria 50, 75, 73. Tudo bem? Então é sempre jogo de proporção. Vamos ver se a gente acertou aqui. Então, para saber se eu acertei, eu vou mandar colocar um círculo, que o círculo é mais fácil de ver, nas posições 580, e ele vai ter largura, diâmetro 5. Será que a gente acertou? Olha que mira boa, tá vendo? Mira boa. Claro, você fez o círculo. Ok. Vamos ver agora se vocês me dizem quem é esse daqui. Você vai ter que fazer por divisão. Metade da tela, vamos pensar para a direita, tá? Para a direita, isso aqui é metade, 300. Aqui seria 100 e 200. Então isso aqui é mais ou menos um 100. Para a direita. E para baixo, metade da tela é 200. Então, é um pouquinho maior do que 200. Eu chutaria 205. Então, chama aqui, ó, círculo, qual é o número? 100, 205 de tamanho 5. Vamos ver aqui a nossa precisão. Né? Aqui eram 105, mas tudo bem. O que é que significa? Como é que eu faço uma linha desse círculo para aquele círculo? Aqui é o 100, 205. O que é uma linha daqui para lá? É uma linha de um ponto para o outro. O primeiro ponto é o 580 e o segundo é o 105. Não faz diferença para o que você bota na frente, tá? Seria um line, 580, 100, 205. Então agora eu tenho uma linha que liga os meus pontos. Porque está indo de um ponto para o outro ponto. Tudo bem? Ok?
Vamos nós, esse aqui. Tá? Isso aqui só situando o pessoal que está chegando, o pessoal novinho. Só tá lembrando aí. Vamos lembrar aqui o que é o random. O random, ele me dá um número aleatório. E aí eu preciso usar esse número para alguma coisa. Vou jogar o background aqui para cima, para ele não limpar a tela de rodada para rodada. E aí eu vou querer gerar um número aleatório entre o começo e o final da tela. Como a minha tela vai para a direita até 600, eu vou dizer que esse x vai ser um número aleatório até, no máximo, 600. Então, essa bolinha pode cair em qualquer lugar da tela. E o meu y vai ser um número aleatório até 400. E eu vou fazer um círculo nesse x e nesse y. Não. Observe que o random só faz sentido aqui se eu salvar o ponto. Se eu gerar um número aleatório e não usar ele para nada, ele vai me gerar um número entre 0 e 400. Eu não vou salvar, eu não vou saber onde colocar o meu valor. Então, eu tenho que salvar isso em algum lugar. Lembra? Todas as vezes que você precisa lembrar de algo, guardar uma informação, essa informação é uma variável. Então, vamos lá. Vamos de novo pensar nos... Vamos fazer aqui, vamos tentar fazer a cruz. Tá? A cruz ela quer dividir numa banda e nós... Você quer fazer o desenho? Você tem que, antes de colocar o ponto, selecionar qual é o que você vai colocar. Se eu quisesse separar o lado de cima e o lado de baixo, você pensaria, o que é que o lado de cima tem? Todos esses pontos, não importa onde ele esteja, se ele está do lado de cima, a profundidade dele, o quão distante ele está do topo, o y dele é menor do que a metade da tela. Então, se você escrever isso, fazendo a revisão, tá? Se o meu y for menor, qual é o valor da metade da tela aqui? Já que a profundidade da tela é 400, a metade da tela seria 200. Se o y for menor do que 200, eu vou mudar a cor para verde. E aqui você precisa do sinal, porque você precisa definir uma cor diferente para os outros. Senão eu vou pintar de amarelo. A minha linha ficou errada. Então, se ele está em cima da tela, está verde. Se ele está embaixo da tela, você está amarelo. Tá, aqui é a minha linha. Agora já sabe qual é a real metade. Vamos lá. Se eu quisesse pintar, aí você pode fazer mais critérios. Se eu quisesse pintar só esse lado aqui de verde, o que é que esse lado aqui é? Esse lado ele é acima e à esquerda. Só esse quadrante aqui. Ele é acima e à esquerda. Ser acima significa que o y é menor do que 200. O que é que significa ser à esquerda? Que o x, lembra, o x é o quanto que eu vou andando, né, para a direita. A gente junta essas condições com um operador lógico i. É y menor do que 200 e, tá vendo? São dois i comerciais.
e x menor do que 300. Então, nesse caso, eu vou ter apenas esse lado de cá. Porque eles estão acima e à esquerda. Tudo bem? Pergunta de $1 milhão. E se fosse ou? Eu tenho ou, tá? Quem é que está acima ou à esquerda? Quem é que está acima ou à esquerda? Esse daqui está acima ou à esquerda? E esse aqui está acima ou à esquerda? Não. É ou, tá? Ele pode estar acima ou à esquerda. Ele está acima? Tá, então ele vai. Mas esse daqui está acima ou à esquerda? Sim. Ele não está na esquerda? Então, vale. Esse daqui está acima ou à esquerda? Não, ele nem está acima e nem está na esquerda. Então, quando você coloca esse ou, você vai estar pintando, na verdade, selecionando todos esses três, porque qualquer um desses está ou acima ou à esquerda. Então, com esses operadores lógicos aqui, você pode juntar critérios, tá? Só tem esses dois. Isso aqui, dois tracinhos aí, Então, ou, aqui é como se eu estivesse escrevendo assim. Se é o que está do lado do Z, é o shift com a teclinha que está do lado do Z. Tô vendo. É a barrinha em pé, Obrigado. que fica do lado do Z. Aqui. Tá? Então vamos voltar para o I. Então, oi. Já tem uma tabela do operador apenas uma condição da pausa e a máxima verdadeira. Ok, vamos lá. Ó, então vamos aqui, pessoal. Toda vez que você abre um escopo, ó, isso aqui, eu vou... Isso daqui é o que a gente chama de abrir escopo. O escopo determina um tempo e um lugar. Então, esse escopo que eu abro aqui, ele fecha aqui. Então, esse pedaço de código, ele determina esse quadrante, porque foi o que nós escolhemos. E o que é que o else determina? Todo o resto. Quem é que não está acima e à esquerda? Ué, é todos os outros três. Então, se eu quisesse mudar no verde, eu precisaria mudar aqui. E se eu quisesse mudar no amarelo, eu precisaria mudar aqui. Tudo bem até agora? Ok. Então, vamos fazer de conta que eu não quero que seja só verdes aqui. Eu quero que seja misturado verdes e vermelhos. Ou seja, aqui dentro vão estar misturadas bolinhas verdes e bolinhas vermelhas. Onde é que eu vou fazer o meu código? Aqui na 14 ou aqui na 12? Na 12, porque é na 12 que está processando os verdes. Então, eu poderia fazer aquele jogo de eventos que a gente viu na aula passada. Ó. Vou fazer uma aleatoriedade. Com 50% de chance, eu vou mandar para encher de vermelho. E com outros 50% de chance, eu vou mandar para encher de verde. Então, isso aqui a gente viu naquela aula, lembra? Isso daqui te gera um número aleatório entre 0 e 100. Isso aqui é a probabilidade. Se esse número for 40, beleza, você entra no hash. Se for 60, 60 não é mal, porque 50 você vai para o verde. E aí, isso aqui te permite controlar a taxa com que ele entra em um ou entre em outros.
aí ele vai para o segundo, porque 50 não é menor que 50, é igual. Se você quisesse incluir o 50, você teria que colocar o igual. Se menor ou igual a 50. Então, se eu quero mais vermelho do que verde, eu vou aumentar essa probabilidade aqui, ó. 80% de vermelhos, 20% de verde. Como esse código está feito dentro desse if, ele está pegando apenas o primeiro quadrante, porque foi o critério de entrada do if. Então agora eu terei aqui no primeiro quadrante verdes e vermelhos. Por que eu tenho muito mais vermelho do que verde? Porque eles são em 80%. Tá? Professor, tem que ser 100 e aqui tem que ser 80? Não, poderia ser qualquer número. Eu só coloco sempre a regra 100 e 80 para ficar fácil de você pensar em probabilidade. Isso é a mesma coisa que dizer a cada 5, 4 de 5 vão ser vermelhos. É a mesma coisa. 4 de 5 é a mesma coisa de 80%, tá? É sempre uma fração, né? É sempre uma fração. Tá? Para ter um valor igual, 50%. Vou botar aqui um oceano para ficar mais fácil de ver. Tudo bem? Ou seja, já tem o primeiro quadrante. Isso daqui é o else. Então, quem é esse pessoal da direita aqui? Ó? Você já está no else. Quem é esse pessoal daqui? É o X, né? Não. A probabilidade, ela realmente é o if greater alguma coisa tem que ser menor. Você poderia confundir outras formas, mas isso também não fácil de decorar. Mas se for maior. Também vai ter a mesma coisa, só você inverter o if e o else. Bora lá, pessoal. Quem é esse povo daqui? Qual é o teste? Se eu pensar x maior que 200, x maior que 200 é o tanto que eu ando para a direita, né? X maior que 200 é todo mundo. X maior que 200 é tudo isso daqui. Quem é que é só esse daqui? É 300 só? É, 300, né? X maior que 300 é todo mundo lá. Quem é que é só esse daqui? É. Se eu cortar para cima, aí eu vou ter só esse lado aqui. Pensa que você estivesse fatiando o bolo. O que é que significa eu cortar para cima? Eu dividir quem está em cima de quem está embaixo. Eu estou pensando agora só nos amarelos. Pensando só nos amarelos, eu vou cortar quem está em cima. Então eu terei só esse pedaço aqui. Se eu olhar para o else, eu vou ter todos os três, né? Aquele embaixo e esse. Se dentro desse else eu cortar para cima, e aí a gente poderia ter duas formas de fazer. A primeira seria colocar dentro, tá vendo aqui que eu estou colocando dentro? E a segunda seria colocar pendurado. Como eu estou fazendo um, se não outro, uma série de testes que estão pendurados, né? Que estão vinculados, aí a gente coloca ele aqui do lado. Ó. Se y menor do que 200. Aí eu colocaria um orange, se não, e o black. Professor, eu não entendi o que são esses testes em sequência. Testes em sequência é quando você quer selecionar alguma coisa que só pode ser um dos dois. Ou um dos três, ou um dos 10. Por exemplo, se eu pedisse para você categorizar, eu dou a idade, aí você vai categorizar se é criança, adolescente, adulto ou idoso. Tem como uma idade ser mais de um? Ou ele é criança, ou ele é adolescente, ou ele é adulto, ou ele é idoso. Não tem como a pessoa ser criança e idoso. Criança e adolescente. Mas assim, a ideia é que você faz esse conjunto de testes para estabelecer onde, de forma exclusiva, esse elemento está.
Por que aqui funciona? Porque um ponto que está aqui não está em outro canto. Ou ele está aqui, ou ele está aqui, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Então, nisso a gente está fazendo esse monte de testes, um depois do outro, penduradinhos. Ó, na hora que você tinha todos os amarelos e cortou quem estava do meio para cima, quem foi que você selecionou? Aqueles. Aí você tem um else. O que é o else agora? Quem é o else? São todos os amarelos. Tá vendo? Todos os amarelos são else. Se eu quisesse cortar bem aqui, quem é esse povo daqui? Menor que 150. Quem é esse povo daqui? Só esses aqui. Pensa, você está pensando agora nesses. ó. Menor que 150, maior que 200. Você não precisa pensar, você só tem eles. O critério de corte é esse. Então, Então, X menor. isso daqui é X ou é Y? É X, eu estou cortando pensando para cá. Para a distância dessa borda. Então, eu vou cortar todo mundo aqui na metade. Aqui é 1/4. Se o todo é 600, eu quero o X menor que 150. Ele vai cortar bem aqui. Só que eu vou fazer isso pendurado. Eu estou aqui no amarelo. Amarelo seriam todos. Aí a gente continua o nosso teste. Ué. Se X for menor do que 150, aí eu vou pintar de magenta. Se não, eu vou pintar de amarelo. Então, sempre o que sobra está indo para o amarelo. Sempre que um if tem que estar dentro do else. Tem que ser else, ou eu posso else, tal, if, tal. Ah, eu escrevi magenta. Magenta. Não. Quando você vai pendurar um no outro, você coloca sempre else if, else if, else if, else if, quando você vai pendurar. Mas quando você vai fazer um outro teste dentro, aí você coloca um if dentro do... Assim, ó. Esses dois são separados. Tá. Então é como se você estivesse pensando assim, ó. Ele está em cima da esquerda, se não, ele está em cima, se não, ele está na esquerda, se não, é o que sobra. E aí aqui seria outro teste. E aí você vai recortando da forma como quiser, ó. Agora a gente botou eles aqui, ele aqui embaixo. Então se você for usando essa ideia de recortar de pedacinhos, aí você consegue construir a coisa que quiser. Sempre de pedacinhos até você chegar no que você quer. Tá? Bora para a ideia, o conteúdo que eu passei na aula passada. Vocês precisam desse código aqui ou não? Falta lá no Goiaba. Querem no Goiaba? Eu ia... Aqui é a turma de quinta, né? Esse aqui é bandeiras. Bandeiras 1. Ai, não tem assim não. Legal, né? Assim, voltado. Bora. Não, essa é a primeira técnica, tá? Vamos pro conteúdo da aula passada. O DVD, Vai, vamos para o DVD agora. Então, vocês viram a ideia do random, não foi? Eu posso tanto fazer o random assim, como eu posso fazer o random ser incremental. Então, nossa primeira ideia é vamos fazer a posição da nossa bolinha mudar. Ao invés de ela ser gerada em qualquer lugar, vamos começar ela em algum lugar. 300, 200. Estou criando ela aqui no meio da tela. E aí, a cada rodada, eu vou mudar ela de um pouquinho. X é igual a menos 2, 2, menos 2, 2.
Então lembra, quando a gente coloca esse mais igual, é a mesma coisa dizer isso, ó. X é x mais alguma coisa. Então eu estou pegando o valor que ele era, adicionando um novo valor, uma mudança, e salvando a variável. Então isso aqui vai gerar de menos 2 a 2. Ele pode gerar menos 2, pode gerar 1, pode gerar 0, pode gerar menos 1. Tudo bem? Então isso aqui vai te dar uma variação no teu valor original, sem que ele mude completamente para uma coisa totalmente desconhecida, tá? Então o que você está fazendo aqui é fazendo com que ele lentamente vá alterando. Como ele vai alterar, não dá para saber. Ah, está muito pequeno. Deixa eu aumentar a bolinha aqui. Tudo bem? Aqui nossa bolinha. O X dele muda de 2 posições e o Y dele muda de 2 posições. Como eu não estou limpando a tela, eu tenho o traço de por onde ele passou. Se eu tirar, se eu colocar para limpar a tela aqui, aí ele vai ficar na tela, mas eu não tenho mais a ideia da lembrança. Ele está só aqui com o Parkinson mesmo, estremendo todinho. Tudo bem? Ah, se eu quero que ele ande mais rápido, basta aumentar isso daqui, né? Se eu botar de menos 20 a mais 20, aí ele vai ficar bem mais rápido. Só que também ele vai ficar mais estranho, tá vendo, ó? Porque você pode perceber que ele não tem um senso de continuidade. Ele se move para a esquerda, depois ele se move para a direita, depois ele se move para a esquerda, e depois ele some. Para a gente ter esse senso de continuidade, a gente vai precisar de um pouquinho, quase nada, de física. Tá? Você lembra do que é que a velocidade faz? A velocidade altera a posição. Concorda? Aqui, ó, bem simples. Vamos começar de pouquinho em pouquinho. Tá vendo aqui, ó? Ele começa no X300 e no Y300. Você vai imaginar que isso daqui vai ser a mudança. Eu me sinto um artista, vai batendo foto a cada 30 segundos. Eu quero que vocês tenham um vídeo gravado, abram o vídeo, pulem para a parte que vocês querem. Ah, você sabe que eu gosto, eu já me acostumei, eu bato foto a cada 30 segundos. Então, para deixar um tripé, para ficar batendo foto automática. Ele tá você não tá assistindo. Você já tá Tudo bem, bora lá. Ok, foca aqui. Então, isso daqui é o que vai alterar o X a cada frame. Ao invés de eu ter essa alteração aqui aleatória, louca, eu vou fazer o seguinte, ó. O meu X vai mudar de Vx. E o meu Y vai mudar de Vy. A cada frame, o X muda de acordo com o Vx e o Y muda de acordo com o Vy. Por que é que minha bola não se mexe? O Vx e o Vy é 0. Os valores podem ser, inclusive, valores quebrados, tá? Vou colocar aqui 0.2. O que vocês acham que vai acontecer quando o Vx for 0.2? O X altera o X. Se o X é positivo, ele vai para a direita. Então, quando eu rodar isso aqui, a minha bolinha vai para a direita, bem devagarinho. Se eu quiser que ela vá para essa diagonal aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que mudar quem? O Vy. O Vy vai ser positivo ou negativo? Negativo, porque para cima ele diminui. Então, deixa eu aumentar aqui a velocidade. Então, se eu colocar menos 0.4, ele está tanto indo para a direita quanto indo para cima. Então, eu vou ter essa sensação de diagonal. Ele vai para a direita e vai para cima. Então, está aqui, ele indo para a diagonal. Tudo bem? Ok? Beleza. Então, a gente já entendeu que o Vx altera a posição em X e o Vy altera a posição em Y. Todo mundo feliz? Todo mundo de boa até aqui? Tá. Ok. Se ao invés de alterar diretamente a posição, eu alterar a velocidade, a gente vai ter um pouco mais de continuidade. Por quê? Porque se o Vx era 5, quer dizer que a cada frame ele vai
5 pixels para a direita. Tudo bem? Se eu colocar ele para 4, o que vai acontecer? Ele vai 4 pixels para a direita, mas ele ainda vai para a direita. E se eu colocar ele para 3? Vai para a direita. Só que 3. Depois 2, 1. E aí, a partir do momento que ele se tornar negativo, é que ele começa a ir para a esquerda. Então, se eu faço essa mudança, ao invés de ser na posição, para ele ficar pulando de um canto para o outro, ser na velocidade, eu tenho que a velocidade aumenta e diminui, e aí ele vai ficar com essa sensação mais fluida. Então, bora lá. O meu Vx é que vai mudar de um valor aleatório, de menos 1 até 1, e o meu Vy, que vai mudar de um valor aleatório, de menos 1 até 1. Então, vamos ver agora nossa bolinha um pouco mais humanizada. Tudo bem, ela foi embora. É porque como a gente não é previsível para onde ela vai... Volta, bolinha, volta. Isso, pro outro lado, bolinha, pro outro lado, bolinha. Tudo bem? Por que a gente tem essa sensação? Porque se por acaso o Vx é 5, e eu faço essa mudança aqui, ele não vai para menos 5. Ele vai para 4, vai para 3, vai para 2, vai para 1, aí vai para 0, menos 1, menos 2. Então a gente tem essa sensação de continuidade. Beleza. Vamos impedir nossa bolinha de sair da tela. O que é que significa sair da tela para a direita? Que o x é maior do que a largura. Se o x dela for maior do que a largura, então ela está tocando a tela. Tudo bem. Então, agora eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou impedir que ela saia da tela. Eu só vou deixar ela andar em x se o andar em x não jogar ela para fora da tela. Então, antes de mandar ela andar, eu vou verificar. Ei, se você andar, você sai da tela? Como é que eu faço essa pergunta aqui para eles? Se você andar, ou seja, x mais vx, se você andar, você sai da tela, você vai ser maior do que... Como é o nome? Vou fazer assim, ó. Se você mudar a pergunta para ficar mais fácil para vocês. Se você andar, você continua na tela? O que é que significa continuar na tela? Menor do que 600. Se isso daqui for menor do que 600, significa que ele pode andar. Concorda? E na hora que ele andar, ele continuar dentro da tela, eu permito que ele ande. Então agora, a minha bolinha não consegue mais escapar. Por quê? Porque eu só permito que ela ande se o andar não a jogar para fora da tela. Eu não vou ter sorte. Tenta sair por lá, bolinha. Pelo outro lado, bolinha. Pelo outro lado. Outro lado. Ai, bola safada. Outro lado. Olha, deixa eu começar aqui com a velocidade x alta aqui. Vou começar aqui com 4, só para jogar ela logo para o outro lado. Põe. Ah, ela não consegue mais escapulir, tá vendo? Põe. Beleza. Eu já não... Ó, lembra, o que é que isso aqui está dizendo? Vou colocar aqui o comentário. Se andar não faz ela sair da tela, então ande. Ok? Só que sair da tela em X não é só sair por lá. Qual é o outro caso? Sair por aqui. Então eu permito que ela ande se a nova posição nem for maior do que 3.600. A nova posição tem que ser menor do que 600 e a nova posição tem que ser o quê? Maior que 0. Isso aqui não é a nova posição. Ele só pode andar se a nova posição for menor do que 600 e a nova posição for maior do que 0. Então eu teria isso daqui, ó. A nova posição for maior do que 0. Agora ele só pode andar
se o andar ainda o fizer permanecer na tela. Sai pro lado, bola nojenta. Tá lá? Tá lá? Ela foi. Vamos fazer então logo Y. Ok, o que significa dizer... O que significa dizer que ele pode andar em Y? Se a minha nova posição, Y mais VY, for o quê? Menor do que a profundidade, que no nosso caso aqui é 400. E ele nem pode sair por baixo, ele tem que ficar embaixo e ele também tem que... Não pode sair por cima, né? Y mais VY tem que ser o quê? Maior do que zero. Se isso acontecer, se a nova posição ainda for dentro da tela, é isso que a gente está dizendo, então eu deixo ele andar. Então agora nossa bolinha não pode sair para o outro lado. Para o outro lado. Ué, por que ela fica presa? Vocês estão vendo ela presa? Não vai acontecer nada. A velocidade dela ainda está estourando para lá, só que eu nunca permito que ela ande. A velocidade dela ainda está. Pessoal, como é que a gente faz para ver as variáveis? Para isso, você pode usar um comando de console.log. O console.log mostra os valores aqui embaixo. Então, eu posso dizer, ó, eu quero ver o valor de Vx e eu quero ver o valor de Vy. Ó, isso daqui é um texto, tá? Isso aqui é uma variável. Então você está montando um texto que é texto mais o valor da variável, mais um texto mais o valor da variável. Então se a gente mandar mostrar isso aqui embaixo, você vai ver aqui embaixo, ó, no console. Vou aumentar aqui para vocês verem. Tá vendo aqui o valor? Vx é a quantidade de casas decimais aqui é muito ruim de ver assim, né? Você pode resolver aqui rapidinho. Só um segundo. Você pode cortar as casas decimais fazendo assim, ó. 2 Ok? fixed 2. Só duas casas decimais. Ponto. 2 fixed 2. Então, agora vai ficar mais humanizado para ver o resultado. Velocidade 5, 8, 3, tá vendo que ela está só aumentando porque é aleatória. E aí ela fica presa do lado de lá. Não. Vamos começar a brincar agora. A gente já está brincando, tá? Mas vamos lá. Eu quero que ela bata na parede e pare. O que é que significa bater na parede e parar? Bater na parede é o teste que a gente está fazendo aqui, né? O que é que significa dizer que ela vai parar? Eu estou mexendo na velocidade ou na posição? Na velocidade. Na velocidade. Se você parou, é porque a sua velocidade é zero. Não é a velocidade que controla o quanto ele se move. Fica batendo. Se você parou, é porque a velocidade é zero. Esse if verifica se ele está dentro ou se ele está fora. Dentro. Aqui não é a minha pergunta. Se ele estiver dentro, antes. Então, se eu colocar um else aqui para esse if, esse else vai disparar só quando ele tentar andar e bater. Se ele tentar andar e pode andar, ele anda. É o primeiro X aqui, ó. Se a minha nova posição ainda é dentro da tela, antes. Se não, esse não é o quê? É a hora que eu tentei andar e não posso. Eu não posso o quê? Eu bati na borda. Aí, se eu bati na borda, o que que eu vou fazer? Vou zerar a velocidade. Ou seja, ele bate na borda e para. E aí ele pode, por exemplo, andar na outra direção. Não, daqui a pouco a gente faz ela quicar, mas primeiro vamos fazer só ela parar.
Você vê que agora ela não fica mais presa, né? Ela bate e aí ela não fica lá tentando fugir. Ela bate, para e aí ela já fica livre para poder ir para qualquer lugar. Zero, né? Porque zero. Antes ficava, bate na química 20, aí 30, ela continuava acelerando, mesmo que ela pudesse. Ó, pessoal, esse é o primeiro projeto que a gente está fazendo mais complexo. Eu estou pegando todas as ideias que a gente utilizou, a gente tem if else, a gente tem soma, tem limite para criar alguma coisa um pouquinho maior. Que o efeito é muito bonitinho, né? Bora lá. Prendeu uma bola de ping-pong. A gente prendeu a bolinha. Você percebe que ela bate e ela para. O que é que significa quicar? Como se jogasse uma bola na parede. Ela não bate na parede e cai no chão. O que é que significa voltar? Inverter a velocidade. Porque se ele está chegando lá com 20, na hora que ele bate, a velocidade vai para onde? Menos 20. Então, se ele estava muito rápido, ele vai voltar muito rápido. Então, quicar é simplesmente chegar aqui e dizer, olha, não é que o Vx vai para zero, o Vx vai para menos Vx. Então, se ele era positivo, ele vai ficar negativo. E se ele era negativo, ele vai ficar positivo. A mesma coisa aqui para o Vy. O Vy vai se tornar menos Vy. Agora eu tenho uma bola de ping-pong. Toin, toin, toin. Devia ter um somzinho já, né? Vai ficar mais rápido. Mas assim, é aleatório. A diferença é que Cara, é aleatório. Só que aí se ficar negativo, pô, já tá comendo. quando ele clica, Ah, mas ela pode ficar menor. quando ela... Não. Pode acelerar, né? Não, mas eu quero que ela tenha vontade. Ficou louca agora. Vamos lá. Do jeito que a gente está aqui, implementar a ideia de gravidade é trivial. A bolinha quicando de acordo com a gravidade. Eu podia botar esse código aí em podcast, porque eu não consigo mais acompanhar. Não, tudo bem. O importante é vocês têm a gravação, vocês vão ter o código. O importante é vocês tentarem acompanhar os passos. Tá? Então vamos lá. Você está vendo que a minha bolinha está acelerando aleatoriamente tanto em X quanto acelerando em Y. Por que você está usando a palavra acelerar? Porque é a aceleração que muda a velocidade. Então, quando a gente joga esse random aqui, a gente está dando para ela o poder de acelerar. Eu estou mudando, estou aumentando a velocidade dela ou diminuindo a velocidade dela. Então, minha bolinha está podendo acelerar ou frear. O que significa ter gravidade? Significa que no Y, ela não é capaz de acelerar, ela simplesmente cai. Tudo bem, o conceito pode ser estranho, mas quando eu colocar o código, vai fazer sentido. Ele sempre... É porque Agora ele só acelera para baixo. não é muito complicado, não. É porque antes ela tinha o poder de voar. Agora Antes ela tinha o poder de voar, agora ela não tem. Ela vai sempre ser puxada para baixo. Tá vendo aqui, ó? A velocidade em Y sempre tende a... Não, é maior, né? Quanto maior, mais para baixo. Pronto. A velocidade em Y sempre vai aumentar. E só isso. A velocidade sempre vai aumentar, não vai ser mais aleatório. Então é o que vai acontecer quando a gente fizer isso. Então, ele ainda pode se mexer em X, mas o que acontece em Y? Ele quica. Ele nunca nem passa do meio da tela. E por que ele não passa no meio da tela? Porque ele sempre volta. Tá uma coisa meio lunar aí, né? Tá lento. Para fazer a velocidade ficar mais forte, o que eu tenho que fazer? A velocidade não, a gravidade. Aumentar esse número aqui. Toin, 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 toin. Legal? Bonitinha, né? Mas por que ela não passa do meio? Eu identifiquei ainda. Por que ela não passa do meio? Porque quando ele toca na parte de baixo, ele volta com a mesma velocidade. Aí ele sobe até a mesma altura, bate e volta com a mesma velocidade. Meio, né? Ela começou do meio. Se ela começar mais de cima, vai ser... Se você começar mais de cima, se eu começar aqui dos 50, Não, a bolinha, não. é o Y. Entendi.
Se eu começar do 50, eu vou sempre subir até o 50. Ela só tem o poder de se mexer no X. No Y, Então, ela está vai sendo. ficar igual. Ela sempre vai quicar igual. Para uma função pode ao inicial dele. Porque o que a gravidade faz? Ó? A gravidade é alguém que sempre nos acelera para baixo. Tá vendo? A única coisa que ela faz é isso. Ué, e por que a bola sobe de vez em quando? Porque quando ela bate lá embaixo, eu jogo ela de volta na mesma velocidade. Então eu estou puxando ela para baixo, puxando ela para baixo. Aí eu, ela chega lá embaixo, eu jogo ela para cima com a mesma velocidade. Então aí começa a diminuir, chega no zero. Acelera, bate, inverte. Chega no zero, bate, isso. Então, para ela não ser, tipo, ela tem um pouco mais de liberdade na quicada, não mexeria aí, mexeria só na parte que ele diz que ela inverte a. Tipo, ela começa no 50, ela desce, aí ela vai pro 40, às vezes vai pro 50 de novo. Mas aí eu teria que dar para ela a capacidade de acelerar na vertical. Eu tirei. Eu deixei só mesmo a bolinha. Mas e se mudar só a parte de inverter que a gente botou mais lá para baixo? Ó, eu vou tirar a capacidade dela de se mover na horizontal. Só pra gente. Só pra ela quicar. Ó. Quica. Ela respeita o movimento, né? Porque como agora ela se move de forma contínua, ela tá se mexendo no X, aí quica, inverte. E o que tá fazendo ela no começo já tem uma inclinação para frente? A velocidade inicial aqui que tá 4. Sim. Se eu colocar 0, ela vai só cair e subir. Era mais legal. Como a gente não tem perda de velocidade, a gente só inverte a velocidade na hora que ele toca o chão, ele sempre volta para o mesmo lugar. Acelera, cresce e inverte. Diminui, chega no zero, cresce. E aí a gente tem esse efeito bonitinho. Se eu quisesse matar a bolinha, né, bastava que em cada toque no chão, isso é o toque no chão, eu diminuir um pouquinho a velocidade. A velocidade com que ele volta é um pouquinho menor do que a velocidade com que ele chega. E se botasse random por aí? Não. 0,9 vezes. Então aqui a velocidade de retorno é 90% da velocidade de chegada. Então agora, toda vez que ela tocar, ela vai perder 10% da energia. Aí ela vai subir um pouquinho mais baixo. Abaixo. Basicamente, para A tendência é ficar parada. Ela não para. Até que ela fique parada. Não para. É, Porque se falar sempre na metade, ela fica meio. Ah, entendi, gente. Parou, parece. tudo bem? Então vamos comentar aqui o código de partida, só para a gente lembrar. Então isso daqui é a velocidade em X, em Y. Vou deixar ele acelerando aqui, tá? Isso daqui é a aceleração em X. Essa daqui é a gravidade, que é constante, sempre aumentando. Isso daqui é o debug, né? Para a gente ver o que está acontecendo. Esse entre aspas duplas são o texto, e o toFixed faz o número ter apenas 2 casas decimais. Então, estou pegando o número e mandando ele para aparecer só com 2 casas decimais. O que é que seria esse if aqui? Se a nova posição é x mais 2x, ainda estiver dentro da tela, ou seja, ainda é menor do que o máximo e maior do que o mínimo, eu faço ele andar em x. Se não,
Se não, é o contrário desse if. Isso daqui vê se a posição está dentro da tela, isso daqui é porque ela está fora da tela. Significa que ele colidiu. Se ele colidiu, aí eu posso fazer o que eu quiser. Zerar a velocidade, inverter a velocidade, diminuir a velocidade. Esse if ele pode ser um belo de dos casos decimais, né? Pode ser 1, 2, 3, você coloca quanto você quiser. 0, entendeu? Você diz quantas casas decimais você quer que apareça. Aí aqui é a mesma ideia, né? Só que aqui em Y. Então pronto, tá aqui a nossa bolinha quicante. Cada pequena alteração que você faz vai refletindo na bolinha. Então, se eu quisesse uma bola quadrada, como é que eu faço a bola do Kiko aqui? Só ao invés de desenhar um círculo, vou desenhar um. Dá pra ele redondo também, né? Vai ser uma bola quadrada. Então tem que ser um rect, né? Um rect, eu vou fazer uma bordinha de 30 graus. 20 por 30 graus. Lembre que o rect é desenhado pela orelhinha, né? Se eu quero que ele seja desenhado a partir do meio, é um rect mode center. Isso aqui pode ficar lá no começo. Agora eu finalmente fiz a bola quadrada do Kiko. A bola quadrada do Kiko. Espera aí. Ficou muito. Act Mode Center. Ah, tá. VY igual a VY, era menos. Aí ele não volta. Ah, tá aqui a bola quadrada. Finalmente. Botar a bola quadrada maior. 30 por 30. E aqui são aqueles ângulos, né? 15 para ficar só bordinha. Não, tem que ser menos. Tem que ser menos. Isso tá botando a metade do círculo. 5, 5, 5, 5. Se fosse termos de ângulo. Ah, tá aí a bola quadrada. Ah, temos uma bola quadrada. Podia ser colorida, né? Bora fazer uma bola colorida que acomoda. R, Podia ser 100, G, 100, B, 100. Então, aí eu vou fazer acomodar de pouquinho em pouquinho. R mais random menos 5, 5. R mais G mais random menos 5, 5. B mais random menos 5, 5. Fio RGB. Pessoal, o que é isso que o senhor está fazendo? É a técnica do mosaico. Agora eu tenho uma bola quadrada que muda de cor. Aos pouquinhos ela vai mudando de cor, mas muito suave, né? Não dá nem pra ver. E a bordinha. E a bordinha. Hã? E a bordinha. Ah, é porque tem que botar no stroke, né? Pra não ficar uma bordinha preta. Hã? Eita. Eu não gosto não, quando ela fica quicando muito me dá dor de cabeça. Então eu vou, quando ele bater na borda, ele para. Quando ele bate na borda, ele para. Claro, tem várias coisas que a gente poderia melhorar. Ele está estourando o número e ele não volta, né? Você vê que ele, às vezes, trava num determinado número e não consegue voltar. Mas tá aí a nossa bola quadrada. E aí você pode fazer do jeito que você quiser. Toda vez que ele bater no chão, vai ficar preto. Ah, R0. tinha tem que
G0, D0. Bata pé. Bater no chão, a bolinha fica preta. Bate. Tá batendo na borda do preto. Ah, é na borda, é que eu coloquei? Ah, tá, na borda da direita e da esquerda, né? Se bater na borda. E aí a gente vai misturando uma técnica com outra técnica para ir fazendo as nossas brincadeiras e simulações. Então, o que é que eu quero de vocês? Vocês não fizeram ainda mosaico com a máquina de escrever? Faça. Se vocês ainda não fizeram as bandeiras, comecem pelas bandeiras. Se vocês não fizeram ainda nem os 12 passos, vocês começam pelos 12 passos. Vão para a bandeira, vai para a máquina de escrever, vai para o mosaico, aí depois você vem para cá. Lembra, isso aqui é treino, não é mágica, é treino. Os conceitos são poucos. Você viu que a gente fez, não fez nem 30 linhas de código hoje. Eu vou fazer hoje a planilha. Para vocês enviarem as atividades e os relatórios, tá? Aí eu envio para vocês de hoje para amanhã. Eu vou mandar a planilha aí, vocês vão entender. Tá? Vou fazer a chamada. Vou fazer hoje.